Oi pessoal, eu espero que todos estejam muito bem. Para que vocês não me conhecem, meu nome é Carlos Barbieri Neto. Eu já estou na continuação da saga desse livro Batalha Espiritual. Para vocês deixarem o likezinho, se inscrever, ativar o sininho de notificação e compartilhar aí com seus amigos que gostam desse tipo de tema que eu faço isso todos os dias que eu sempre faço. Então vamos continuar onde eu estava mesmo. Sim, pois é, já lembrei. Vamos lá. Nos dias de Jesus, a batalha espiritual teve os seguintes alvos. Primeiro, testes direito contra Jesus por meio das tentações. Número 2, outros testes em movimentos inoportunos. Número 3, testes indiretos contra Jesus por meio dos líderes religiosos. Número 4, ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Número 5, a última atacada do diabo foi fazer Pilatos e os líderes religiosos levá-lo à cruz. Ele tentou pela última vez, o Senhor impedindo-os aos dizerem, desce. Número 6, guardar o sepulcro, interferir no relato da ressurreição. Todos os planos de Satanás foram frustrados. Como todos nós sabemos, não houve baixa nenhum. Itens citados na batalha espiritual de forma clara e inequívoca. Tem apresentado o Senhor como vencedor. A cruz consumiu a vitória de Cristo e selou a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15. A ressurreição demonstrou a divindade de Cristo e seu triunfo universal como o Criador, que Jesus tinha direito sobre a criação como Messias a criação. Na página 112, Mateus capítulo 4, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 13, Lucas capítulo 10, versículo 25, Hebreus capítulo 4, versículo 15, Mateus capítulo 27, versículo 62, como Messias ressuscitado, tenha ainda mais direito sobre da sua criação, tenha vivido uma vida como réu, recebendo a condenação em nosso lugar, agora ressuscitado pode interceder como advogado. Desde a ascensão do Senhor à batalha espiritual, mudou foco novamente. Houve a peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevalecerão. Nem mais que se achou no céu, no lugar deles, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar os restantes de sua descendência, e os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus. Da página 113, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O estratagema de Satanás agora é redefinir os seus alvos. A nação de Israel também é seu alvo, mas foi deixado em segundo plano. Foi a batalha espiritual está focada na igreja e no cristão individualmente. Número 1. No meio da globalização, construir novamente uma torre de Babel, uniformizando conceitos e valores em detrimento dos conceitos e valores de Deus. Número 2. Atacar a igreja a toda a terra para que as profecias e relatos da igreja não se cumpram. Terceiro, atacar Israel para que as últimas profecias não se cumpram. Número 4, atacar a igreja local. Número 5, atacar o cristão individualmente. Vamos ler.
princípio houve a guerra e a batalha persiste até que os nossos dias, que a batalha prossegue em uma estrutura global, envolvendo nações, principalmente culturas religiosas. Estamos do lado do certo da batalha. Cristo já venceu lá no Calvário, agora precisamos cooperar nessa batalha, ajudando a igreja a cumprir o seu papel, levar o evangelho àqueles que ainda estão cativos e ainda estão escravizados. Existem também níveis de escravos, que aqueles que nasceram assim nem imaginam que uma especial libertação está disponível. O Evangelho. Outros escravos que fizeram escravos se envolveram com coisas, como o tempo que desenvolveu uma fortaleza ao redor, mas também essa pregado o Evangelho da libertação. Uma vez tenhamos vestido toda a armadura de Deus, calcemos em nossos pés com o Evangelho da paz, vamos à batalha. Vamos ler aqui a parte do 8. Deus descortina Satanás, para que Satanás não alcance a vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Obedecendo o chamado de missionários aos 80 anos de idade, Moisés volta ao Egito e ele recebe diretrizes de Deus. E antecipadamente é informado que haverá resistência por parte do faraó. Moisés imagina toda a situação que ele teria a enfrentar contra o faraó e expor para Deus desvantagens que sofreria diante do povo e do faraó, pois estava fora do Egito havia 40 anos. A ficha de Moisés pesava contra ele. A página daqui a parte aqui, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Número 1. Certidão de nascimento hebreu. Número 2. Nota de adoção de filho da filha do faraó. 3. Posição de hebreu, cidadania egípcia. Número 4. Atestado antecedentes, lesão corporal, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, crime de traição contra a pátria como cidadão egípcio, traição à realeza que a acolherá. Número 5. Condenação, pena capital, a morte. Número 6. Situação, foragido, inimigo do poderoso Império Egípcio. Na página 116. Em relação ao povo hebreu, Moisés era um protótipo e libertador fracassado. Talvez o povo esperasse que Moisés um dia ocupasse a mesma posição de José. Lembra? José foi liberalmente do fundo do poço até a condição de escravo para mordomo, de prisioneiro para diretor de presídio, e diretor de presídio para o primeiro-ministro do Egito. A relação distância versus objetivo de Moisés, que era muito menor. Moisés não precisava galgar nada. A condição do filho da filha do faraó, que lhe dava ampla vantagem, a escala seria de apenas passo. Era somente uma questão de tempo, mas Moisés perde a paciência, perpetra um homicídio, torna-se um foragido. Um currículo de Moisés não lhe prestava nenhuma qualificação diplomática. É compreensível que, porque Moisés usou todas as desculpas disponíveis, Moisés não imaginava que presenciaria a maior batalha de todos os tempos, que prefiguraria a base de todas as batalhas. Página 117. Protagonista Deus, estrelando, convidando de forma forçada Moisés, com coadjuvante,
Arão, figurantes, ancião hebreus, objetivo, liberdade, estratégia, fé, vilão principal, Satanás, coadjuvante, faraó, figurantes, magos endemoniados, objetivo, trabalho escravo, estratégia, resistência, pano de fundo, o Egito, Rio Nilo e adjacências, religião egípcia, está escrito na página 117, Êxodo capítulo 3, versículo 19 até o 21. Eu sei que, porém, o que é o rei do Egito não vos deixar ir se for obrigado por mão forte. Portanto, entenderei a mão que ferrei o Egito em todos os meus prodígios que farei no meio dele depois que vos deixará. Darei mercê a este povo, olhos egípcios, ele quando saídes não sairá de mãos vazias. Era assim uma missão impossível. Como sempre, se uma coisa é impossível, chama-se atenção a Deus. As nuvens das trevas tomaram lugar, cegando e endurecendo o faraó para resistir a Deus, irritando os egípcios, com o risco de perderem a mão de obra escrava, irritando o povo hebreu com o fim dos subsídios e dificuldades trabalhistas de perda de benefícios. O diálogo entre Moisés e o faraó traz revelações sobre a estratégia de Satanás. É possível descortinar o plano de Satanás, sua persuasão, propósito. A batalha entre Cristo e Deus e Satanás não se trata de força ou poder, pois simplesmente Deus é Deus, Satanás é uma criatura, um anjo. Entre disso, é claro que é um vencedor, porque trava as batalhas. A batalha tem vários pontos de vista, conforme o prisma de quem olha. Para Satanás, a batalha é uma bandeira da rebeldia, do meio da sua própria causa, rebelião contra o reino de Deus. Por meio da batalha, ele busca uma sociedade alternativa alienada por reino de Deus, não sendo Deus. Sua gestão baseia-se não no que se vê, se faz, se sabe. Irreversivelmente, essa alternativa decai. Uma tirania egoísta, tendo uma subproduto, a violência, soberba, injustiça, malícia e toda sorte de concupiscência. Não poderia criar um reino, desventura-se que uma tirania, um império, tem seu tirado tempo marcado para acabar e não mais se achar lugar para qualquer império, em novos céus e em nova terra. A parte de 3, o Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Aí. Claro, anjos, demais seres, principados, potestades, anjos, seres viventes e seres humanos. Há vários sentidos. Primeiramente, a opção da escolha. Podem de que lado que a batalha estão. Muitas vezes essa escolha é imperceptível, pois se baseia nas intenções do coração, que somente Deus conhece e julga. Contudo, que Jesus enfaticamente ensinou em tais intenções que produzem frutos, pelos frutos que elas reconhecidas. Para aqueles que recebem a graça de Deus, essa batalha que significa principalmente a vida, também existem outros benefícios, por exemplo, aprendizagem, aperfeiçoamento do caráter, pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão é nosso Deus, quem me revestiu de força,
aperfeiçoou o meu caminho. O Senhor nosso Deus é perfeito, não precisa de nada, porque permite as batalhas, devido ao serviço pedagógico que a batalha oferece. Por meio da batalha somos advertidos, libertados e treinados, amadurecidos e aperfeiçoados. A libertação sem esforço não ensina, não trabalha em caráter, não forja o vaso. Muitos afirmam que a batalha espiritual é pagar o preço, mas não é isso. O preço já foi pago na cruz. O que realizamos do lado de cá da libertação, que é esforço, esse esforço não é penitência e muito menos pagamento. A página 119, Salmo capítulo 18, versículo 31 e 32. Veja também no 2 Coríntios capítulo 13, versículo 9 e 11. Hebreus capítulo 2, versículo 10. Capítulo 13, versículo 20 e 21. 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. Versículo 20. Deus expõe as estratégias do inimigo. Segundo a tradição judaica, esse primeiro encontro contra o faraó se localiza ao fim da colheita de trigo, pois a palha havia acabado, apenas havia restolho, isto é, parte do caule das gramíneas que ficavam enraizadas. Após a ceifa, a importância que tem essa informação, descobrimos que entre esse evento, que é a saída do Egito, decorre 12 meses e um ano. Em uma leitura corrente, o leitor comum não se vê em quanto tempo passou e também passou muitas coisas. Os diálogos de Moisés e Faraó não correram precipitadamente em curto tempo. Essa batalha transcorreu no decorrer de 12 meses. O tempo é naturalmente desgastante na maioria dos relacionamentos, principalmente quando os interesses são conflitantes. Observe como o diálogo ocorre, se existe alguma semelhança entre nossos dias. Aqui não vale advertência, qualquer semelhança é mera coincidência. Vamos, parte aqui. Proposta é deixar o povo sair de uma festa do deserto. Resistência. Culto é apenas distração e das vossas tarefas. Estratégias. Agrava-se o serviço para que se dediquem a ele, que não deem ouvidos a Moisés. Israel chamado igreja. Israel chamado por Deus para sair dentro do Egito, para fora ao fim de adorá-los. Deus quer congregar Israel. Primeira definição de Faraó: isto é apenas distração, pois disse a Moisés, pois distrai das tuas tarefas. A partir desse momento que o Faraó começa a resistir ao chamado de Deus a Israel, o que dificulta a uma pessoa a servir a Deus e escutar a voz, é ânsia de espírito e dura escravidão. As batalhas espirituais acontecem em diversas instâncias. Algumas dessas batalhas não são pecados que nós nos pecar. Por exemplo, o trabalho não é pecado. E contudo, se deixar o mundo que nos dite o que fazer, nos diga qual status devemos ter, então vamos nos sobrecarregar com o trabalho opressivo, que não deixa em tempo livre para nos adorar e a Deus como a família. Por exemplo, o princípio, nós podemos dizer: vou trabalhar muito e mais agora ficar livre depois, mas como o tempo fica angustiados com o excesso de trabalho, ou talvez fiquemos obcecados em trabalhar mais e mais assim perdemos a alegria da vida. Para finalizar, o capítulo são Êxodo capítulo 5, versículo 5, e Êxodo capítulo 6, versículo 9. Essa parte eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui.
Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar um joinha para ajudar o crescimento do meu canal. Eu vou ter que ficar por aqui e até próximo vídeo.